Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no botão vermelho. Do lado tem um sininho, você clica no sininho, vai ter 3 opções. Você clica em todas e você vai receber todas as notificações do nosso canal, tudo bem? O nosso tema de hoje foi um dos nossos seguidores que pediu e o tema é sobre relacionamento aberto, né? E também, consequentemente, vamos falar um pouquinho da monogamia. Vamos saber mais sobre isso? Vem comigo. Relacionamento aberto, né? Tem pessoas que só de ouvir já arrepiam o cabelo, tem pessoas que, né, que têm preconceito, que falam, ah, não, você tem relacionamento aberto, é bagunça, não é relacionamento, é modice e tal. E aí, né, fica aquela dúvida. Tem um desses seguidores nossos que acompanha o canal, veio perguntar, no caso dele, né, um casal homoafetivo, e ele falou assim, olha, tô na dúvida, tô aqui, era um amigo, nós estávamos, né, então até de vez em quando ficávamos, mas mais como amigo, já conhecemos há 2 anos, mas esse amigo pediu eu em namoro, e agora, né, eu não quero um relacionamento fechado, mas também nunca experimentei um relacionamento aberto, como que eu faço, tô meio perdido nisso. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Primeira coisa que eu costumo dizer é o seguinte, que a gente leva tempo, né? Às vezes é importante a gente fazer a nossa análise, nossa terapia, para a gente chegar à conclusão de que não existe um modelo único de relacionamento. A gente tem isso, né, inculcado em nossa mente, nosso inconsciente, porque, principalmente nos casos dos casais homoafetivos, né, pessoas do mesmo sexo, essas pessoas elas buscam um modelo de relacionamentos através, né, de casais heterossexuais, ou seja, através da heteronormatividade, né? Então, nossa sociedade, a maioria das pessoas, né, são heterossexuais, são relacionamentos heteroafetivos, e aí, principalmente as pessoas, né, com relacionamentos homoafetivos, elas não têm assim uma base de como que é um relacionamento homoafetivo. Elas vão então pegar por base o modelo dos relacionamentos heterossexuais. E aí começa o problema. Porque mesmo entre os relacionamentos heterossexuais, não existe um modelo, né? Nenhum tipo de relacionamento, não existe um modelo único de relacionamento. Porém, contudo, todavia, né, nos foi ensinado que sim, né, que existe só um modelo de relacionamento, né? Então os conservadores, religiosos vão dizer, olha, né, Deus criou homem e mulher, e o relacionamento é homem e mulher, e que Deus uniu, nunca separa o homem, casamento é para sempre, e isso cria um terror na mente de muitas pessoas, né? Eu estava vendo uma colega também conversando comigo, uma amiga conversando comigo, falando disso, olha, Samuel, eu já estou 2 anos namorando com, né, ela estava no namorado dela, né, um casal heterossexual, e ela falando assim, olha, ele já namorou 6 anos com a outra namorada, eu já tô lá vai para 2 anos, só que eu não quero ficar namorando 6 anos, eu quero casar. E ele morre de medo de casar. Ele é católico, né, e parece que o medo dele de casar vem de que para ele casou uma vez, não pode separar, é para sempre, e aí ele prefere ficar namorando, porque pelo menos namoro pode terminar, casamento não pode. Então você está vendo como que esses modelos, né, que são dados, né, pela religião, às vezes pelo Estado também, né, por exemplo, no Brasil, por exemplo, você não pode ser poligâmico, você não pode manter 2 relacionamentos oficiais pelo Estado, né, união civil, casamento, ao mesmo tempo. Até pouco tempo houve uma polêmica aí interessante, né, onde que um amante, né, que tinha uma união estável aí há muitos anos, então esse homem ele era casado, né, tinha esposa, mas também tinha amante ali durante muitos anos. Quando ele faleceu, a amante entrou na justiça porque ela queria uma parte da pensão ali, porque ela pensou, olha, eu tenho união estável com ele. E tudo bem que ele era casado, mas eu tenho união estável, ele viveu comigo 20 anos, enquanto ele era casado, a esposa dele sabia, né? Então, e ela queria então que dividisse aí a pensão, né, entre as duas.
E aí entraram na justiça, foi parar no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, né, numa margem apertada, veio dizer que não, que a legislação brasileira não permite essa poligamia, né, que ele deveria ter, ele só poderia ter mantido oficialmente um casamento e não dois. Então só aquela esposa que foi a esposa, né, a mulher que era casada com ele no civil, ia receber a pensão, e a outra que teve uma união estável durante um bom tempo, ela não ia receber. Mas olha para vocês verem, a lei não dá conta da realidade, né? Na realidade, você vê que esse homem tinha duas relações, né, afetivas ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente tem essa dificuldade, tanto o Estado quanto a igreja, né, eles colocam um modelo como se houvesse um padrão único de relacionamento, né? Um relacionamento monogâmico. Hoje, né, nós temos que separar, que as pessoas fazem uma confusão muito grande, né? A gente tem o casamento civil e a gente tem o casamento religioso, que para as religiões é um sacramento, né? As religiões, principalmente as religiões cristãs, mas para as outras religiões também, o casamento, né? Mas principalmente para as religiões cristãs, monoteístas, né? O casamento é um sacramento, né? Então, para a doutrina cristã, né, realmente o que Deus uniu, o casamento é uma união entre homem e mulher, e uma vez unido, nada pode separar isso, né? A Bíblia até coloca lá no cristianismo a possibilidade de divórcio lá no caso de adultério, né? E aí somente aquela parte que foi traída poderia contrair um novo casamento. Mas fora isso não há outra possibilidade para dissociação do casamento. Então é um sacramento sagrado. Só que as pessoas, então isso é o casamento, né, religioso. E existe o casamento civil, que as pessoas às vezes misturam essas duas coisas, como se o casamento religioso fosse igual ao casamento civil. São duas coisas distintas, então quem já casou e eu não sou casado, sabe que você vai no civil um dia e depois, outro dia você casa na igreja, ou pode ter a possibilidade de fazer os dois ali no mesmo dia. Mas o que isso quer dizer? O casamento civil ele vai dizer de direitos, né? Que as pessoas têm, uma vez que você faz uma união civil, casamento civil, ele vai dizer de direitos, divisão de pensão, no caso de morte, quem vai receber herança, porcentagem, direito a planos de saúde, essas coisas todas, né? Então as pessoas confundem isso. A gente tem o casamento, que é um sacramento religioso, mas também tem o casamento civil. E aí muitas pessoas, por exemplo, têm preconceito, né? São contra o casamento homoafetivo, né? Porque elas confundem. Não, casamento é um casamento de homem e mulher. Não, isso é o casamento do sacramento religioso. No casamento civil, né, no Brasil, já é reconhecido não pelo Congresso, mas sim pelo Supremo Tribunal Federal, o casamento homoafetivo. Né? O STF ele reconheceu que as pessoas do mesmo sexo não são diferentes, elas pagam impostos, elas têm os mesmos direitos de pessoas heterossexuais, então elas podem casar e ter os direitos civis do casamento, né? Divisão de pensão, falecimento de um dos companheiros, recebimento da pensão, divisão de plano de saúde, compartilhamento do plano de saúde, essas coisas que são direitos civis. E aí as pessoas não entendem isso. Não, porque Deus não permite. Não, gente. Deus, você tem que entender que sua religião é sua religião. E o Congresso, o STF, ele faz a legislação para todos, né? E, infelizmente, como o Brasil é um país majoritariamente religioso, cristão, então o Congresso ele não aprova essas leis do casamento, e aí fica o papel realmente nesses casos de direitos de minorias, a legislação deixa essa função para o STF realmente regulamentar esses direitos que são de pessoas, minorias, que elas não teriam força aí para criar projetos de leis no Congresso, por mais que tenha havido vários projetos de lei e nunca foram para frente por causa de ser, né, as pessoas homossexuais, LGBTQIA+, elas são uma minoria na sociedade em relação às pessoas heterossexuais. Então suas pautas não conseguem ter tanta representatividade. E aí o STF, que faz esse balanço da Constituição e dos direitos civis, ele entrou e, já que o Congresso não fez o papel dele, ele regulamentou, então, o casamento civil homoafetivo, né? Pessoas do mesmo sexo. Então precisa entender que são coisas diferentes, né? Então você pode ser contra o casamento gay e tal, só você não casar com alguém
do mesmo sexo, não tem problema nenhum, é sua religião, é sua fé. Só você não casar, você não vai estar desobedecendo a sua religião. Agora, o fato do Estado regulamentar isso não interfere nada a sua fé, a sua religião. O Estado está regulamentando questões de direitos civis. Então, fazer essa separação entre casamento religioso e casamento civil. Mas a gente estava falando então de relacionamento aberto. Por que eu fiz essa viagem toda, essa volta toda? Para a gente entender isso, gente, que não existe um modelo único de relacionamento. Então a gente tem esse modelo único, monogâmico, né, de casamento e tal. Por exemplo, o divórcio mesmo, acho que eu não lembro o ano, acho que 70, 60, na década de 60 para cá, que ele foi regulamentado no Brasil, né? Não existia na lei a possibilidade de divórcio. Então isso faz com que nós, né, seja pessoas LGBTQIA+, ou pessoas heterossexuais também, elas acreditam que existe um modelo que ela aprendeu ali com os avós, com os pais, e aí quando elas vão entrar no relacionamento, elas tentam copiar esses modelos. Geralmente nós aprendemos com nossos pais, né? Então, relacionando nossos pais, ou nossos avós, ou os nossos familiares, a gente tenta copiar esses modelos prontos, né? E aí muitas vezes não dá certo porque a gente vai ter na psicanálise o que a gente chama de desejo, né? O desejo, ele é diferente para cada pessoa, né? E para a gente entender o que é relacionamento, a gente precisa entender como que se dá, né, a ligação de duas pessoas. Ela se dá por uma coisa que a gente chama de fantasia, né? Cada pessoa tem a sua fantasia daquilo que é o parceiro, daquilo que o completa, ou seja, eu tenho algo que falta em mim e eu preciso achar alguém, algo, né, um objeto de amor que me completa. Lógico, isso é uma fantasia, né? Porque isso nunca acontece de fato, né? Essa falta sempre ela permanece, né? Então mesmo tendo um relacionamento, a falta vai permanecer, mas a gente precisa dessa fantasia para a gente se relacionar. Então o fato de eu acreditar, né, num objeto amado, que esse objeto amado vai me preencher, vai me completar, isso faz me buscar ter um relacionamento. Então é essa fantasia que nos move. Então por mais que ela não exista, que ela não aconteça, ela é importante porque é ela que vai unir, né, no caso aí das pessoas que têm neuróticas, né, vamos dizer, que vai nos unir, essa fantasia neurótica que vai nos unir. Então é através dessa fantasia. Então a gente precisa dessa fantasia, né, que vai nos unir. Então é esse, e também, né, não só essa questão de complementaridade, mas também esse objeto que a gente procura, que nos falta, ele é singular para cada um. Então a gente precisa dessa fantasia, e essa fantasia também ela inclui que esse objeto, né, de amor, esse objeto amado, ele também não é qualquer objeto, ele tem um traço, ou seja, ele tem uma marca, né? Tem algo no outro, né? Não é qualquer outro que nos completa. A gente busca algo específico, um traço específico, né? Geralmente esse traço da fantasia ele vai estar relacionado muitas vezes com como que se deu o jogo ali da relação parental dos nossos pais, né? Como que era essa relação, né? Por isso que eu vou sempre dizer, é importante fazer terapia, porque a gente precisa identificar um pouquinho, né, como que foi esse complexo familiar nosso, né? Como que se deu essa dinâmica familiar, essa relação dos nossos pais, porque isso vai influenciar muito no parceiro, na parceira que nós vamos escolher e na forma como que nós vamos relacionar com ela, né? Se vai ser uma forma monogâmica, se vai ser uma forma de relacionamento aberto, isso vai contar muito, porque é a fantasia que vai ditar quem é a pessoa que eu escolho para me relacionar e a forma como eu me relaciono. E essa forma vai ser muito única, né? Esse contrato vai ser único para cada pessoa. O que acontecia antes, né, que as pessoas, por uma imposição social, elas se diziam monogâmicas, né? Não, é um casamento, né? Só pode ter uma mulher e tal, mas a gente sabe que a hipocrisia ela reina na sociedade. Então a gente via esse discurso, né, e tal, mas o que a gente via na sociedade era o seguinte, né, as mulheres eram era algo absurdo o adultério entre as mulheres, mas os homens era muito comum, né, e ainda os homens heterossexuais ali traíam suas esposas e beleza, e aí casamento perfeito, a família tradicional brasileira. Então mesmo os casamentos que são ditos monogâmicos muitas vezes não
não eram monogâmicos, né? Ou não são monogâmicos. É uma hipocrisia, né? Então, quantos casos a gente já viu, né, nas nossas famílias, de, né, maridos, mais comum, mas também de mulheres, que traíam e aí mantinha ali a aparência para todo mundo sabendo que aquela relação ali existia traição e que está vivendo, tá aí até o final da vida ali. Então a gente entender que mesmo esses casamentos que a gente tinha essa fantasia de ser monogâmicos, né, muitas vezes não eram. Então entender o que é esse conceito de monogamia, a gente também precisa entender o que é monogamia, né? Então monogamia é eu amar uma pessoa só, ou eu ter uma relação afetiva, uma união estável, um casamento civil. Então hoje, o que aconteceu? Essas instituições, o poder dessas instituições, a religião, o Estado, eles diminuíram, né? Eles perderam credibilidade, eles foram questionados, né? Com os vários movimentos, né? Que a gente vem tendo na nossa sociedade, a modernidade, a tecnologia, as várias mudanças. A gente tem dito na psicanálise, essa queda do nome do pai, ou seja, essa queda, né? A gente viu recentemente agora o Capitólio dos Estados Unidos sendo invadido, né? Então você vê que as pessoas não têm esse medo, esse respeito tanto pelas instituições, né? Elas sempre podem ser questionadas, antes não. Então com isso, né, as pessoas começaram a questionar as instituições, inclusive o casamento, né? Ou inclusive o relacionamento ter que ser fechado, ter que ser com uma pessoa só. Então hoje você vê casos aí, né, mais entre as pessoas LGBTQ+, de homens gays que têm trisal, quadrisal. Isso começou a ser questionado, né? E aí a gente vem essa questão do relacionamento aberto, que tem pessoas que vão fazer esse acordo, né? O que a gente precisa entender é que todo relacionamento ele é um acordo, né, entre duas pessoas. Esse acordo ele pode ser explícito, então as pessoas chegam de forma madura, elas sabem a sua fantasia, elas conversam, olha, vamos ser um relacionamento aberto, a gente fica junto com outras pessoas, ou a gente fica junto com outras pessoas e também separado. Cada um é cada um, não tem jeito a gente ditar uma regra, ou seja, um relacionamento vai ser essa fantasia de duas pessoas que se encontram, essa fantasia de que elas vão se complementar, esse traço que uma busca na outra, que sempre vai ter desencontro, então por isso que sempre vai ter brigas, porque a falta vai continuar existindo, e esse acordo que as pessoas fazem assim, olha, né, aqui como a gente vai gozar nessa relação, ou seja, como que vai ser o nosso prazer aqui nessa relação. E aí vai se fazendo esse acordo. Como eu disse, esse acordo pode ser explícito, então hoje mais pessoas têm tido essa liberdade de chegar e falar, olha, não, eu sinto prazer por outras pessoas, eu vou querer ficar com outras pessoas, mas eu tenho um afeto por você, e vamos se namorar aqui, e fazem esse acordo ali delas, e vão ali acertando. Tem pessoas, por exemplo, que não fazem isso, né? Elas dizem que é um relacionamento fechado, mas implicitamente, não verbalmente, elas têm um relacionamento aberto. Então o que a gente fala de chifre, é muito comum falar, chifre trocado não dói. O que isso quer dizer? Que essas duas pessoas, elas sabem que a outra trai, que ela trai, mas tudo bem, é o acordo delas, não é um acordo verbal, explícito, mas é um acordo implícito que elas têm entre elas. Então nem sempre esse acordo vai ser explícito. Então é entender que cada acordo vai ser único, cada relação ela é única. E a gente vai ter que criar, né? Cada relação que a gente tem, a gente vai ter que fazer essa criação, que não dá para pegar um modelo, uma cópia. E aí quando a gente fica buscando, né, às vezes olhando para o relacionamento do outro, no Instagram, e achando, nossa, que lindo, sempre a gente frustra, a gente acha que o nosso relacionamento não é tão legal, que não é tão bom, porque sempre parece que o do outro é melhor, né? Nessa fantasia de que, olha, tá faltando alguma coisa, e vai faltar mesmo. Porque mesmo no relacionamento nós não vamos ser completos, né? O ser humano sempre é marcado pela falta. Lógico, o tema é vasto, dá pra gente falar muita coisa, mas eu vou parar por aqui. Qualquer dúvida você deixa aqui nos comentários e a gente vai falando mais sobre esse tema, tá bom? Tchau!